Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Como devemos viver no mundo? Qual é a vontade de Deus, qual o querer de Deus para as nossas vidas? O que se espera de nós? Será que temos o entendimento claro do que é para fazermos e a maneira como devemos viver? São estas questões que a gente precisa entender, pois não se trata muitas vezes do nosso pensamento religioso. Nós focamos a nossa vida com Deus muitas vezes, se não na maioria, no culto que devemos prestar, no serviço que devemos realizar e nas pessoas que devemos chamar, convidar, assegurar que estejam conosco. Será que é isto que Deus quer? Será que a nossa vida com Deus se resume àquele momento onde nós juntos cantamos? Nós precisamos refletir sobre isso, pois Deus nos chama para sermos criteriosos, para andar na verdade, para andarmos segundo a justiça. Por isso, o entendimento claro de como devemos viver e de como devemos andar neste mundo, nós temos que ter essa consciência. Deus não quer nossa religiosidade. O que Ele quer é que a gente viva o reino de Deus na terra. É este o entendimento que a gente necessita ter. Vivermos aqui neste mundo segundo as suas virtudes, expressando nas nossas relações as suas virtudes, sendo criteriosos, sendo pessoas que vivem tendo a consciência que são peregrinos neste mundo e o que devem fazer e buscar é viver a realidade do reino de Deus na terra, sendo luz, praticando a justiça. Pedro, ensinando os irmãos, fala sobre isso lá na sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 7 ao 11, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Todo o propósito da nossa vida é para que Deus seja glorificado em tudo o que fizermos. Esta é a consciência que devemos ter. Viver de maneira sóbria é compreendermos que tudo que nós fizermos, todas as nossas ações, palavras, todas as nossas reações, e é nisso que a gente precisa amadurecer, tudo que nós fizermos é para a glória do Senhor. Por isso não podemos andar segundo a maneira de pensar do mundo. Por isso todas as nossas relações, como Pedro fala, deve ser fundamentada no amor, na expressão do amor de Deus. Pois quando amamos, nós não praticamos o mal, não priorizamos os nossos interesses, não buscamos só os nossos interesses, não expressamos ganância, não somos egoístas. Quando expressamos o amor de Deus, não fazemos o mal contra o próximo. Isso que a gente precisa entender. Ter a consciência de que nós também devemos servir segundo o dom que recebemos. Fazemos isso para expressarmos a graça de Deus e servirmos para a edificação do corpo, para o crescimento, o amadurecimento e para que nós expressemos Cristo nas nossas relações. Ser hospitaleiro, servir, é falar segundo aquilo que seja a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ou seja, expressar as Escrituras Sagradas. Ela que traduz, traz, revela o plano, a vontade, o querer de Deus, fala da nossa natureza, fala
da natureza que Deus nos deu, da obra que Ele realizou, para que nós, crescendo na fé, amadurecendo na fé, possamos viver segundo a convicção daquilo que a palavra nos fala, tendo a verdadeira esperança daquilo que são as promessas de Deus. Nós precisamos entender que somos chamados para viver estas coisas, para fazer tudo segundo a vontade que expressa e revela as virtudes do Senhor neste mundo. O que importa é entendermos isso. Nós somos chamados não para sermos religiosos, mas para vivermos o reino de Deus na terra, segundo a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender todo o querer, todo o desejo, toda a vontade do Pai, para que, amadurecendo, possamos viver neste mundo como filhos que glorificam o Senhor. Crescer, amadurecer, servir, amar, honrar, remir o tempo, de maneira que todo o tempo que temos, tudo que nós fizermos, seja para a glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.